Existe um pó branco na prateleira de todas as lojas de ferragens na América que mata cupins ao contato. Ele custa menos de $1 por libra e sua eficácia é comprovada desde 1934. Uma vez aplicado na madeira, os cupins não conseguem desenvolver resistência a ele. Nem em 10 anos, nem em 50, nunca mais. Ele não expira, não sai com a lavagem em ambientes internos e nunca perde sua potência. Por quase um século, este composto tem sido o matador de cupins mais simples e eficaz conhecido pela ciência. Então, a indústria de controle de pragas descobriu algo alarmante. Não sobre o pó, mas sobre sua receita. Uma indústria de 28 bilhões de dólares não pode sobreviver se os proprietários resolverem o problema sozinhos. Então, eles fizeram o que toda indústria faz quando uma solução barata ameaça contratos caros. Enterraram-na sob leis de licenciamento, fizeram lobby por restrições exclusivas para profissionais e garantiram que você nunca ouvisse as duas palavras que poderiam lhe economizar milhares. Ácido bórico não é um segredo comercial ou um produto químico proibido. É um composto mineral encontrado em rochas, solo e fontes vulcânicas. Ele está registrado na EPA desde 1948 e é usado em mais de 500 produtos comerciais. E, no entanto, o proprietário americano médio não tem ideia de que ele destrói cupins. Eles não pararam de recomendá-lo porque falhou. Pararam porque funcionava bem demais. Um pó que custa centavos e dura para sempre não pode sustentar contratos de serviço anuais. E o que não pode sustentar contratos não pode sustentar lucros. Esta é a história do cupinicida mais barato já descoberto e da máquina de bilhões de dólares que fez você esquecer que ele existe. Se essas histórias importam para você, o sino e o botão de inscrição são a melhor maneira de preservar o conhecimento que a indústria continua tentando enterrar. Aqui, abrimos os cofres que eles trancaram. Agora, deixe-me levar você de volta ao início. O ano é 1702. Um químico germano-holandês chamado Wilhelm Homberg está trabalhando em um laboratório em Paris, misturando bórax, um mineral branco conhecido desde a antiga Babilônia, com ácido clorídrico. A água evapora, e o que resta é um pó cristalino fino, que ele chama de sal sedativum, seu sal sedativo. Ele não tem ideia de que acabou de isolar um dos compostos inseticidas mais poderosos do planeta. Pelos 2 séculos seguintes, o ácido bórico é usado na medicina e na preservação de alimentos, desde a limpeza de feridas até o embalsamamento de tecidos. Mas, no início dos anos 1900, entomologistas na Califórnia começam a testar algo inesperado. Eles polvilham ácido bórico nas trilhas de baratas dentro de quartéis militares, e cada barata que caminha pelo pó morre em 72 horas. Não por veneno no sentido tradicional. Os cristais microscópicos aderem ao exoesqueleto do inseto como cacos de vidro quebrado. Quando o inseto se limpa, ele engole o pó. O ácido bórico destrói o revestimento do intestino, interrompe o sistema nervoso e desidrata o corpo de dentro para fora. E aqui está a parte que fez os pesquisadores pararem. Quando o inseto envenenado retorna à colônia e morre, os outros comem a carcaça porque cupins e baratas são canibais. O ácido bórico passa de um corpo para o outro, espalhando-se pela colônia como uma praga silenciosa. Os cientistas da época chamaram isso de o presente que continua matando. Em 1934, os pesquisadores Kofoid e Williams, da Universidade da Califórnia, testaram o ácido bórico diretamente em cupins subterrâneos. O pó de bórax, colocado em contato com os cupins, matou 80% da colônia em 1 a 3 semanas. Cupins expostos à madeira tratada com uma solução de 5% de ácido bórico morreram todos em 4 dias, cada um deles. E quando testaram soluções aquosas de bórax colocadas sob uma casa infestada de cupins, ele evitou com sucesso a penetração de cupins no solo tratado durante todo o período de teste de 1 ano.
Mas a história não termina na Califórnia. No Japão, construtores descobriram que colocar jornais tratados com ácido bórico e bórax sob estruturas de madeira controlava efetivamente as populações de cupins nativos e de Formosa. O cupim de Formosa é a espécie mais agressiva da Terra, capaz de formar colônias de mais de 1 milhão de indivíduos que consomem meio quilo de madeira por dia. Estes são os cupins que devastaram Nova Orleans após o furacão Katrina, causando centenas de milhões em danos estruturais adicionais. E, no entanto, os construtores japoneses os estavam detendo com jornal tratado e ácido bórico. A prática espalhou-se pela Ásia. Pesquisadores na Austrália confirmaram que uma concentração de 1% de ácido bórico reduziu o consumo de madeira pelos cupins para 5% ou menos, enquanto a madeira não tratada foi devorada a taxas superiores a 80%. Em 1948, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos registrou oficialmente o ácido bórico como inseticida. Na década de 1950, era prática comum polvilhar o interior das cavidades das paredes com ácido bórico durante a construção. Os construtores o chamavam de escudo invisível, porque uma aplicação durante a fase de estrutura protegia a madeira por toda a vida da edificação. Sem reaplicação, sem contratos anuais, sem visitas de técnicos, o composto simplesmente ficava dentro da madeira esperando, e se os cupins a mordessem, eles morriam, levando o veneno de volta ao ninho. Por décadas, foi exatamente isso que aconteceu em milhões de casas no sul dos Estados Unidos. O dano por cupins nessas casas era praticamente inexistente. Mas então, a indústria de controle de pragas começou a crescer, e a economia mudou tudo. Antes de continuar, preciso parar aqui porque este vídeo está apenas arranhando a superfície. Eu compilei tudo o que a indústria de controle de pragas não quer que você saiba em um cofre completo. Isso inclui o checklist de blackout de 72 horas, um protocolo de sobrevivência passo a passo para quando a rede elétrica cair. Contém um manual de técnicas de fogo com métodos de nível militar classificados como perigosos demais para ensinar a civis, e um livro de receitas de rações perdidas com receitas de alimentos preservados que duram anos sem refrigeração. Você também encontrará um projeto completo off-grid, com designs de sistemas completos para a independência de água, energia e abrigo, junto com sistemas de filtragem de água DIY que engenheiros testaram e não puderam acreditar. Existem métodos naturais de controle de pragas que culturas indígenas aperfeiçoaram séculos atrás, e muito mais. São mais de 10 guias em um só lugar, sem enrolação e direto ao ponto. O link está na descrição com o código QR na sua tela agora mesmo. Mas fique aqui. O vídeo está apenas começando. Agora, deixe-me mostrar os números. Os cupins causam mais danos à propriedade nos Estados Unidos do que tornados, incêndios e terremotos combinados. Leia isso novamente. Mais do que tornados, mais do que incêndios domésticos, mais do que terremotos. Todos os anos, os proprietários americanos gastam mais de os 5 bilhões de dólares em controle de cupins e reparos de danos. 600 mil casas são atacadas anualmente. O proprietário médio que descobre danos por cupins gasta os 3 mil reais apenas em reparos, e o tratamento sozinho custa entre os 1.000 e os 3 mil além disso. E aqui está o fato que deveria deixá-lo furioso. A maioria das apólices de seguro residencial não cobre danos por cupins, porque os classificam como manutenção evitável. Então, você paga pelo seguro, paga pelo dano, paga pelo tratamento, e a indústria lucra em cada etapa. Agora, compare isso com o ácido bórico. Uma caixa de meio quilo de ácido bórico em pó custa entre os 3 reais e os 5 reais em qualquer loja de ferragens. Misturado com água em uma concentração de 5%, trata dezenas de metros lineares de madeira exposta. Aplicado como pó, preenche as cavidades das paredes e cria uma barreira permanente.
A EPA classificou o ácido bórico como grupo E, o que significa que há zero evidência de que cause câncer em humanos. Sua toxicidade aguda em ratos de laboratório é menor que a do sal de cozinha. Deixe-me dizer isso novamente. O cupinicida mais amplamente utilizado, de que você nunca ouviu falar, é menos tóxico para mamíferos do que o sal na sua mesa de jantar. Mais de 10 anos de estudos de eficácia em madeira tratada com borato provam que os cupins não conseguem desenvolver resistência. Não resistência reduzida, não resistência parcial, mas zero resistência, sempre. O Código Internacional de Construção lista soluções de borato como uma alternativa adequada aos tratamentos químicos aplicados no solo. O composto não se degrada em ambientes internos e não evapora. Uma vez dentro da madeira, permanece indefinidamente. Não há forças naturais que o decomponham, desde que a madeira permaneça seca. Uma única aplicação durante a construção protege uma casa por toda a sua vida útil, sem retornos, sem inspeções trimestrais, sem faturas recorrentes. Compare isso com o cupinicida sintético padrão da indústria que precisa ser reaplicado a cada 5 a 8 anos. Requer aplicação licenciada e custa mais de R$ 1.000 a cada vez. A conta não é complicada, é constrangedora. Agora, faça a si mesmo uma pergunta muito simples. Se você chegou até aqui, já sabe mais sobre controle de cupins do que 99% dos proprietários americanos. Inscreva-se e compartilhe isso com alguém cuja casa está sendo silenciosamente comida viva agora mesmo. E lembre-se, tudo o que a indústria de controle de pragas enterrou está no cofre completo. O link está na descrição. Agora fique comigo. A próxima parte é a mais pesada. Por que um pó que custa menos que uma xícara de café permanece praticamente desconhecido para as pessoas que mais precisam dele? Siga o dinheiro. A indústria de controle de pragas dos Estados Unidos gerou 28,44 bilhões em receita, apenas em 2024, crescendo quase 8% ao ano. Existem mais de 33 mil empresas de controle de pragas operando em todo o país, e as 4 maiores corporações controlam mais de um quarto de todo o mercado. Os serviços de cupins são a joia da coroa deste império. O contrato médio de tratamento de cupins custa entre R$ 1.000 e os R$ 3.000 adiantados, seguidos por taxas de renovação anual de os R$ 300 aos R$ 800. Isso é receita recorrente, o tipo que Wall Street ama, previsível, escalável e infinita. Agora, imagine o que acontece com esse modelo de receita se os proprietários em todo o país descobrirem que podem tratar cada centímetro de madeira exposta com uma caixa de $5 de ácido bórico em pó da loja de ferragens. Imagine o que acontece se os construtores voltarem a polvilhar as cavidades das paredes durante a construção, em vez de assinar contratos de serviço pós-construção. Imagine o que acontece com 33 mil empresas se o problema deixar de ser um problema. A resposta é simples, e a indústria sabe disso. Todo o modelo de negócios entra em colapso da noite para o dia. Você não pode patentear o ácido bórico porque é um mineral de ocorrência natural, e não pode criar uma versão proprietária que os proprietários precisem comprar a cada trimestre. Você não pode gerar contratos de serviço recorrentes quando uma aplicação dura a vida útil da estrutura. E certamente não pode cobrar os R$ 3.000 por algo que custa os R$ 3 na loja de ferragens. Então a indústria fez o que as indústrias fazem. Fizeram lobby, regulamentaram e complicaram. Na maioria dos estados, o tratamento de cupins só pode ser realizado legalmente por um profissional licenciado em controle de pragas. A própria EPA afirma que, na maioria dos casos, a aplicação de cupinicida só pode ser realizada adequadamente por um profissional treinado. Isso não ocorre porque o ácido bórico seja perigoso. A EPA o classifica como menos agudamente tóxico do que o sal de cozinha, mas porque a estrutura de licenciamento profissional
foi construída em torno de cupinicidas sintéticos, como fipronil, imidacloprida e permetrina. Estes são produtos químicos genuinamente tóxicos que podem contaminar o lençol freático se aplicados incorretamente, e o ácido bórico foi varrido para a mesma rede regulatória. É aqui que as coisas ficam verdadeiramente cínicas. O chamado padrão ouro da indústria para o controle de cupins é um sistema de iscas proprietário que só pode ser comprado e instalado por empresas licenciadas que atendam a padrões corporativos rigorosos, o que significa que os proprietários não podem comprá-lo e os empreiteiros independentes não podem instalá-lo. O sistema funciona colocando estações de isca no solo ao redor da sua casa e monitorando-as trimestralmente por uma taxa recorrente. É eficaz, ninguém contesta isso. Mas o princípio ativo é o mesmo conceito que o ácido bórico usa: um veneno de ação lenta que se espalha pela colônia através da alimentação e da limpeza. A diferença é que uma versão custa os 3 highlights e você a controla, enquanto a outra custa milhares e eles a controlam. O resultado é um sistema onde um proprietário pode legalmente comprar ácido bórico em qualquer loja para matar baratas no balcão da cozinha, mas enfrenta ambiguidade legal se o aplicar em sua própria fundação para cupins. O mesmo composto, o mesmo pó, mas aplicações diferentes e regras diferentes. E essas regras, por acaso, canalizam cada problema de cupins através de um exterminador licenciado que cobra um mínimo de os mil reais. A indústria não baniu o ácido bórico. Eles fizeram algo mais inteligente, tornaram-no invisível. Eles garantiram que ele nunca apareça no marketing, nunca apareça em guias de consumo e nunca seja mencionado durante a inspeção gratuita projetada para lhe vender um contrato de 4 dígitos. Eles criaram um mundo onde a única resposta para os cupins é um telefonema e um cartão de crédito, e onde fazer perguntas torna você o proprietário irresponsável. Todos os anos, 600 mil famílias americanas fazem essa ligação, gastando bilhões sem nunca saber que a alternativa existia. Aqui está o que a indústria não quer que você faça. Primeiro, uma nota de segurança. Use luvas e uma máscara contra poeira ao manusear ácido bórico em pó, e mantenha-o longe de crianças e animais de estimação. É de baixa toxicidade, mas ainda é um pesticida e merece respeito. Vá a qualquer loja de ferragens e compre uma caixa de ácido bórico em pó, por entre os Nutri-Slice e os 5 lis. Para um tratamento preventivo com pó, use um polvilhador de fole manual ou um frasco de apertar para soprar o pó seco de ácido bórico em cavidades de paredes, rachaduras ao longo dos rodapés e vãos ao redor de passagens de encanamento. A chave é uma película fina, mal visível. Se você vir aglomerados pesados, usou demais. Uma leve polvilhada é muito mais eficaz do que uma pilha pesada, porque os cupins evitarão montes visíveis de material estranho. Os cupins caminharão pelo pó invisível sem detectá-lo, e os cristais aderirão às suas pernas e corpos. Quando eles se limparem, irão ingeri-lo. Quando retornarem à colônia e morrerem, seus companheiros de ninho consumirão a carcaça e ingerirão o ácido bórico. Um cupim contaminado pode desencadear uma reação em cadeia que se espalha por uma colônia inteira. Para tratamento de madeira exposta, misture uma colher de chá de ácido bórico em uma xícara de água morna e mexa até dissolver. Despeje a solução em um borrifador e aplique-a em qualquer madeira exposta não tratada em seu porão, sótão ou garagem. Concentre-se em vigas, placas de soleira, tábuas de borda e qualquer madeira que entre em contato ou fique perto do solo. Preste atenção especial onde os conduítes hidráulicos ou elétricos penetram na estrutura de madeira, pois esses vãos são rodovias para os cupins. A solução penetra nas fibras da madeira e permanece lá permanentemente, desde que a madeira permaneça seca em ambientes internos.
Os cupins que tentarem se alimentar de madeira tratada ingerem o ácido bórico e morrem. Para uma estação de isca, misture ácido bórico em pó com papelão úmido ou serragem e uma pequena quantidade de mel ou melaço para aumentar a adesão. Coloque a isca perto de atividade conhecida de cupins, como tubos de lama ao longo das paredes da fundação. Os cupins são atraídos pela celulose do papelão, alimentam-se dela, carregam partículas de volta para a colônia e a reação em cadeia começa. Verifique as estações de isca mensalmente e substitua-as quando consumidas. Um proprietário na Geórgia relatou que, após colocar 4 estações de isca ao redor de seu porão em março, houve 0 atividade de cupins em junho pela primeira vez em 7 anos. Seu custo total foi inferior a os $8. Preciso ser honesto com você sobre uma coisa. O ácido bórico não é uma solução mágica para uma infestação massiva e estabelecida no interior de paredes estruturais, onde os cupins se alimentam sem serem detectados há anos. Nesses casos, você pode precisar de intervenção profissional para atingir o núcleo da colônia. Mas aqui está o que a indústria nunca lhe dirá. O ácido bórico é devastadoramente eficaz como barreira preventiva. Aplicado durante a construção ou em madeira acessível em uma casa existente, ele detém os cupins antes que eles estabeleçam uma colônia. A prevenção é o que a indústria de controle de pragas mais teme, porque um proprietário que previne o problema nunca se torna um cliente. Uma caixa de pó de os 3 reais substitui uma visita técnica de os 3.000 reais. Um único fim de semana de trabalho substitui uma década de contratos anuais. Isso não é um modelo de negócios, é a morte de um. Seu avô sabia disso. A geração dele polvilhava as cavidades das paredes com ácido bórico por bom senso, da mesma forma que trocavam o próprio óleo e consertavam seus próprios telhados sem pedir permissão a uma corporação. Então, uma indústria de 28 bilhões de dólares convenceu uma geração inteira de que o controle de cupins era complicado demais, perigoso demais e especializado demais para pessoas comuns. Eles transformaram uma solução de os $5 em um problema de os 5.000 reais e vem lucrando com essa mentira há décadas. Considere os números mais uma vez. Os 5 bilhões de reais em danos por cupins todos os anos em toda a América, 600 mil casas atacadas anualmente e um custo médio de reparo de os 3.000 reais por residência que a maioria dos seguros não cobre. Enquanto isso, um composto mineral com eficácia comprovada por 90 anos está parado em uma prateleira por menos do que o preço de um galão de leite. A ciência não é discutível. A EPA o registrou, o Código Internacional de Construção o endossou e estudos universitários da Califórnia ao Japão e à Austrália o confirmaram. A única coisa entre você e a solução é uma indústria que lucra com a sua ignorância. Esse conhecimento não desapareceu. Foi enterrado sob contratos anuais, requisitos de licenciamento e inspeções gratuitas, projetadas para lhe vender algo que você nunca precisou. Mas o ácido bórico ainda está aqui, sentado naquela prateleira, esperando. Ele esperou pela ascensão dos pesticidas sintéticos na década de 1960, pela consolidação corporativa nos anos 2000 e por décadas de marketing direcionado que treinou uma nação para pegar o telefone em vez de ir à loja de ferragens. Ele ainda está esperando por você agora mesmo. Se esta história mudou a maneira como você vê os custos ocultos da casa própria, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar e recuperando o conhecimento que queriam que você esquecesse. Garanta seu futuro. O próximo cofre abrirá em breve.